Quero cumprimentar todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 42 a seguir. Nós vamos ler até o versículo 44, que diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Observando para o texto sagrado, nós estamos vendo uma fase da igreja primitiva, a igreja do Senhor Jesus, do nascimento até morte e ressurreição de Cristo, por volta do ano 30, né, durante Cristo. Nós vamos observar que do nascimento por volta do ano 4 ao ano 6 a.C., até no período da igreja primitiva, nós vamos observar aqui na igreja em Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, que é relato de Lucas, nós estamos observando que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, nas orações. Em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então nós estamos vendo dentro desse contexto uma comunhão muito grande que só Deus mesmo, porque o povo está vivendo em uma perseguição entre o ano 30 da crucificação e a ressurreição, como eu falei, e a 325, que é o concílio de Nicéia, que é um período marcado por debates envolvendo a deidade de Cristo, a santidade de Maria e mesmo a natureza do Messias. Então, nesse período que começa, que tem uma grande perseguição religiosa, nós vamos observar, nesse período nós vamos encontrar, nesse período, pessoas que marcou a história como um nome, como o apóstolo Paulo, né, que é o do cristianismo no mundo romano. Nós vamos encontrar convergência, né, divergências, né, para o fundamento da nova fé, a história do cristianismo. Então você vai encontrar aqui um período de perseguição religiosa, né, o estasticismo, né, que é o estacismo, é uma escola, né, de uma corrente filosófica, que era uma corrente helenística, que foi fundada, né, pelo um fundador grego, né, de Atenas, no ano 300 antes de Cristo. Seu fundador é Zenão, um estrangeiro natural da cidade na ilha de Chipre. Nós vamos observar que nessa escola de Tirano, né, o estoicismo, nós vamos observar que dentro dessa corrente teológica, nós observamos uma perseguição muito grande, e cada um tinha a sua teoria, a sua religião, a sua fé, a sua forma, onde vem muitos conflitos que nós encontramos, como na época do rei Leão X, na época das indulgências, que se vendia indulgência, ele dizia que para herdar a salvação tinha que comprar uma indulgência, né? Que a indulgência era, você tinha que pagar por ela, que era pagar pelo perdão de Deus, né? Onde aparece na época o padre Martinho Lutero, que vem mostrando a verdade pela palavra, que é a salvação mediante a fé em Cristo, e por causa disso uma severa perseguição muito grande. Então nós vamos observar nesse período da perseguição, surge um tirano por nome de Nero. Nero, ele foi um imperador de Roma muito severo, e Nero, ele além de mandar matar a própria mãe, ele mata a sua esposa, ele toca fogo em Roma, acusa os cristãos de ter tocado fogo em 14 cidades e províncias, 10 delas foram incendiadas, e Nero, na sua loucura, culpando os cristãos, começa uma grande perseguição, porque a única aldeia que não pegou fogo era onde estava localizado
os judeus, os cristãos da época. Então começa uma grande perseguição. E Nero, na sua loucura, termina cometendo suicídio e nessa loucura. E aí começa, mas surge nesse período o apóstolo Paulo, né, que é conhecido como o apóstolo gentil, que é o maior implantador de igreja, é o apóstolo Paulo. Nós vamos encontrar a história do apóstolo Paulo em Atos dos Apóstolos, né, no capítulo 9, quando ele vai com fúria a Damasco para perseguir a igreja do Senhor. No capítulo 8 de 7 também de Atos dos Apóstolos, e 8, ele participa da morte de Estevão. Quando Estevão é apedrejado, Estevão está pregando a palavra do Senhor, e prega com ousadia e prega com graça. Aí o apóstolo Paulo, ele está ali naquele momento, e quando nós observamos dentro da história que estava ali o manto de Paulo, quando ele estava participando da morte de Estevão. E aí, mesmo na perseguição, nós lemos aqui que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Mesmo o diabo tentando, lutando e vindo com toda essa força, a igreja primitiva, ela ia crescendo, porque ela estava fundamentada na fé em Cristo Jesus. Então, o fato de assumir a fé em Cristo, eles recorreram afirmando esta fé a Deus, e por causa deles afirmar essa fé ao Senhor e não adorar outros deuses da terra, nem aos imperadores, aí começa uma perseguição ferranha da igreja primitiva, diante de muita morte, e a igreja foi perseverando, né? E surge o apóstolo Paulo, que vai para Damasco, né, com fúria, com muita raiva, mas no caminho de Damasco o Senhor aparece a ele como um sol do meio-dia, no capítulo 9 de Atos, e disse: Saulo, por que tu me persegues? E ali começa o chamado, e ele ficou cego, caiu com o rosto em terra, e vai para a cidade de Damasco, e lá Deus levanta um dos seus seguidores, por nome de Ananias, disse: vai até a rua chamada Direita, e tu vai encontrar um homem por nome de Saulo, ora por ele, porque ele é para mim um vaso escolhido. E ali o apóstolo Paulo se torna um grande implantador de igreja, um grande apóstolo, que é o exemplo para os dias de hoje. Então esta é a meditação de hoje, que Deus te abençoe e fique na paz.